Diógenes, que não pretende descrever o encontro com estas personalidades, evita a obrigação de eleger o tradicional número de 7, pelo que opta por traçar a biografia das 11 figuras que lhe despertavam maior interesse, ou sobre as quais circularia maior cópia de informação. O delineamento da sua existência segue um esquema relativamente estável. Os elementos constantes prendem-se com os 3 pontos fundamentais na vida: nascimento, maturidade, acme e morte. Os traços sujeitos à maior variação ligam-se às sentenças e opiniões conotadas com a personagem retratada. 4. Rituais de comensalidade. Antes de passarmos ao caso de Plutarco, que nos motivará uma reflexão maior, importa retomar um fato ligado ao contributo de Platão, ainda mais significativo do que o aspecto episódico de ter sido ele o primeiro a apresentar uma lista de 7 sábios, que se haviam reunido com um objetivo específico. Está o fato de o filósofo ter criado um modelo de exposição que conhecerá, igualmente, inúmeras imitações e aproveitamentos. Referimos-nos ao diálogo filosófico e, em particular, à forma adotada no banquete. Para melhor ponderarmos a importância desta criação literária, importa refletir um pouco sobre o lugar que o próprio simpósio ocupava na cultura grega. O ato ritualizado de partilhar a comida e a bebida pode revelar-se muito importante na medida em que constitui uma excelente oportunidade para vencer barreiras e firmar laços de natureza social, antes de mais, mas também de cariz político e religioso. De resto, as ocasiões em que as refeições comuns eram praticadas, em termos gerais, na Grécia da época arcaica e clássica, ajudam a tornar mais clara esta realidade. Salvo algumas notáveis exceções, como o oráculo de Apolo em Delfos e o culto a Perséfone e Deméter em Eleusis, a religião grega caracterizava-se por não ter uma casta sacerdotal fixa, pelo que as obrigações religiosas acabavam por recair na esfera de competência de certos magistrados públicos. Desta forma, os festivais religiosos assumiam um caráter de Estado, enquanto elucidativo sinal de civismo, onde a refeição em conjunto poderia ocupar um posto importante. Aliás, em Atenas, uma das formas de reconhecimento público consistia em garantir a alguém a refeição às expensas da cidade no Pataneu, na companhia de outros membros ilustres da polis. Na sociedade estratificada e estanque de Esparta, o ato de comer em conjunto, chamado sicítia, constituía uma forma institucionalizada de fortalecer os laços entre os cidadãos, cuja influência se sobrepunha ao domínio privado da célula familiar. A vertente de lazer, que acompanhava também grande parte desses momentos, acabaria por traduzir-se em criações culturais que encontravam nesse espaço um enquadramento de eleição. Se não quisermos entrar no domínio das provas desportivas, basta pensar em manifestações artísticas como a música, a poesia, a retórica e a discussão político-filosófica, para vermos plenamente justificada as implicações culturais destes eventos. Deixamos para o fim aquele tipo de refeição que interessa mais aos nossos objetivos, o simpósio privado. Em teoria, qualquer pessoa com alguns recursos poderia promover uma reunião informal com os amigos. No entanto, os gastos ligados a essa forma de diversão, bem como o tempo que obrigava a despender, fazem com que o banquete seja uma realidade conotada, preferencialmente com o estilo de vida aristocrática, realidade que acarreta algumas consequências dignas de nota. Antes de mais, salienta-se o fato de constituir uma comensalidade interpares e de, portanto, ser mais fácil promover igualdade de expressão. Depois, a contingência de ocorrer no espaço masculino, andro, aspecto que poderia causar alguma estranheza em outras culturas. Isto não implica que as mulheres estivessem ausentes, se bem que a sua assistência não abonasse muito em favor da respectiva reputação. Na realidade, o simpósio podia cumprir também a função de iniciar um jovem a vários níveis,
entre eles a atividade sexual. Daí que a relação de pederastia fosse uma presença assídua nesses espaços. O mesmo se diga em relação à prática do amor livre, patrocinado por mulheres de moral duvidosa, chamadas etairai, contratadas especificamente para a animação do banquete, juntamente com as flautistas e bailarinas. Todos esses fatores contribuíam para que o simpósio constituísse um meio privilegiado para reforçar laços de amizade pessoal e ideológica, traduzidos em lealdade entre os elementos de determinado grupo, chamado etaireia, que poderiam revelar-se determinantes na altura de solucionar problemas pessoais ou de perseguir uma carreira política. Aliás, estes propósitos viam-se facilitados pelo papel que o vinho detinha no banquete, e que acabava por ser até mais importante do que a refeição propriamente dita, conforme se deduz do sentido primitivo do próprio termo simpósio, que quer dizer beber em conjunto. A bebida aproximava os convívos, da mesma forma que o espaço relativamente limitado da sala de jantar e o fato de se encontrarem reclinados ajudavam a concentrar as atenções dos comensais. Por isso, era fundamental que o vinho fosse misturado com água, a fim de permitir o prolongamento da conversa e da diversão, sem que o convívio descambasse em excesso, colocando em risco a harmonia do encontro. Mesmo com esses cuidados, o banquete comportava, por vezes, uma dimensão mais violenta. Em particular, no seu termo, sobretudo quando resultava do convívio a necessidade de cometer alguma prova que ajudasse a comentar os laços de lealdade, chamada pistes, entre os companheiros de mesa. Nas vésperas da partida da armada para Sicília, em 415 a.C., Atenas viveria momentos de escândalo e de pavor, com 2 sacrilégios que teriam sido perpetrados no contexto do simpósio: a mutilação das estátuas de Hermes e a paródias aos mistérios de Eleusis. Embora o excêntrico aristocrata Alcibíades só pareça ter estado envolvido na questão dos mistérios, as fontes espelham alguma ambiguidade favorável à confusão entre os 2 sacrílegos, que poderia ter sido aproveitada pelos inimigos do estadista. Já os antigos sentiram dificuldade em esclarecer os reais contornos do escândalo, que ficou para a posteridade como exemplo dos perigos do exibicionismo destrutivo, fosse ou não motivado por objetivos políticos de maior alcance. Depois dessas breves notas, relativas ao posto que o banquete ocupava na cultura grega, chegou à altura de regressar a Platão, de procurar entender os motivos que justificaram este pequeno escurso num trabalho em que se pretende refletir sobre a tradição dos 7 sábios. Os inícios da literatura do banquete podem encontrar-se na descrição do convívio divino e humanos, que ocorrem com alguma frequência em Homero. Contudo, ao imaginar um banquete em casa do jovem poeta trágico Agaton, onde vários personagens se tinham reunidos para discutir os poderes de Eros, destacando-se entre eles a figura de Sócrates, Platão havia de tornar-se no primeiro autor a verter um ambiente ritualizado do simpósio numa obra literária. Com este passo, fixa o modelo para uma forma de utilização de diálogo filosófico, em contexto de banquete, que será depois retomada por inúmeros autores. Ora, é precisamente neste ponto que a questão volta a encontrar-se com o tema dos sapientes. De fato, entre os textos relativos a esta tradição, aquele que será, porventura, mais significativo é o Septem Sapientium Coniunium, de Plutarco, que a matriz platônica está na gênese deste opúsculo do biógrafo de Queroneia, é um fato mais do que conhecido dos estudiosos, pelo que nos dispensamos de retornar a esse problema. Menos evidente se afigura, no entanto, a hipótese de existir uma ou várias obras de Permeio, que tivessem explorado já a conjugação do encontro dos 7 sábios com a realização de um banquete e servissem, portanto, de modelo a Plutarco. Em si, a ideia revela-se bastante plausível, mas falta, no entanto, um aspecto fundamental. Um exemplo claro e inequívoco de que as coisas se passaram deste modo. É certo que o texto de Diógenes Laércio, anteriormente comentado,
aponta nessa direção, mas isso não impede liminarmente que o simpósio de Plutarco tenha sido a fórmula encontrada pelo autor a fim de conseguir margem de relativa inovação, dentro de uma tradição já muito saturada por tratamentos análogos. Quinto, sobre o banquete dos 7 sábios de Plutarco. Um dos primeiros anacronismos que se pode apontar ao banquete dos 7 sábios reside no fato de Plutarco pressupor, como atrás se dizia, a contemporaneidade dos vários sapientes envolvidos. Pensar que o autor não tinha consciência do erro está fora de questão, conforme se pode constatar na biografia que fez de Solon, um dos participantes do banquete. Se nesse ponto o polígrafo defendia o relato do encontro com o soberano Lídio em nome de seu peso ético, mais pertinente essa explicação se torna neste caso, já que o encontro dos 7 sábios representa em si mesmo uma ficção literária. Por outro lado, Plutarco está naturalmente a seguir uma tradição enraizada havia muito tempo no pensar comum, que o obrigava a colocar o diálogo num passado distante. O convite para o encontro foi endereçado pelo tirano Periandro, tendo como destinatário os seguintes sábios: Solon, Tales, Anarcasses, Dias, Cleóbulo, Pitaco e Quila. No entanto, apareceram muitas outras figuras no simpósio, inclusive femininas, ajudando a construir a originalidade do opúsculo, conforme veremos mais adiante. As outras personagens não gozam todas, porém, do mesmo nível de intervenção de que dispõe Sapientes. Contudo, no que a identidade dos 7 sábios diz respeito, Plutarco mostra-se bastante próximo do colégio definido por Platão. Exclui, como ele, Periandro, mas coloca Anarcasses no lugar de Misson. A eliminação de Periandro do núcleo dos sábios justifica-se devido ao fato de ele ser tirano e de o opúsculo revelar uma animosidade difunda em relação a essa forma de governo. Ainda assim, Cleóbulo, autocrata de Lídios, continua a figurar entre os sapientes, embora detenha um papel bastante secundário, e a sua presença deve explicar também pela intenção de colocá-lo junto da filha, Cleobulina. Em termos comparativos, Periandro acaba por desempenhar uma função mais importante, na qualidade de anfitrião, ainda que a sua presença se vá desvanecendo, sobretudo a partir do momento em que se começa a fazer o elogio do regime democrático, a ponto de caber a Solon a honra de fechar o banquete. Nesta galeria, o caso de Pítaco é igualmente digno de nota, dado que, durante algum tempo, esteve à frente dos destinos de Mitilene, com plenos poderes. Fê-lo, porém, na qualidade de soberano eleito pelo povo, chamado Aesimnete. E depois de ter acalmado o clima da dissensão civil, mostrou, como Solon em Atenas, a prudência de abandonar o poder, com ele partilhado a fama de legislador. Em todo caso, a presença de vários sábios conotados com regimes autocráticos deve constituir um sinal da antiguidade da tradição que os contava neste ciclo. De fato, se é certo que, na viragem do século VII para o século VI a.C., a tirania era um regime existente e até característico da época, o mesmo não se poderá afirmar a respeito da democracia, que só mais tarde daria os primeiros passos. Há, portanto, um anacronismo no debate quando os sábios defendem um governo popular, do tipo daquele que envolveu os nobres persas em considerações acerca da melhor forma de constituição. Desta maneira, a animosidade contra a tirania não deve fazer parte das fases iniciais da lenda. O caráter odioso do termo é, sobretudo, uma consequência da ação dos 30 tiranos, que governaram Atenas em 404 e cuja atuação ficou marcada por uma violência extrema. Daí que em Platão já se nota esse sentimento de crítica, que passaria à tradição posterior e conhece uma expressão clara no Coinúnio de Plutarco. Solon, Tales, Bias e Quilon
pertenciam já ao núcleo estável dos sete sábios, além de terem a vantagem de não levantar os problemas que acabamos de analisar, pelo que evitaremos deter-nos sobre eles. Todavia, no que a Anacarsis diz respeito, interessa refletir com mais pormenor. Heródoto refere-se a ele na altura em que descreve os hábitos dos citas e a aversão que estes nutrem por costumes estranhos, em particular se tiverem origem grega. Na versão do historiador, Anacarsis é já apresentado com traços de sapiente, dado que, nas muitas terras por onde tinha viajado, deixara provas de elevada ponderação. De regresso a casa, Anacarsis ficara impressionado com a festividade em honra da Magna Mater, que havia observado em Císico, e comprometeu-se a instaurar o culto no seu país de origem, se conseguisse regressar a salvo. Já na Sícia, foi surpreendido a realizar esse ritual e viria a morrer nas mãos do próprio irmão, o rei Sáulio. Desta forma, Anacarsis tornava-se uma espécie de mártir da civilização grega. O mesmo Heródoto apresenta ainda outra versão dos eventos, embora considere uma invenção. De acordo com este segundo relato, Anacarsis teria frequentado uma escola da Hélade, a mando do próprio rei. Ao regressar, informou de que os gregos eram dados a todo tipo de saber, com exceção dos lacedemônios. Apesar disso, estes últimos eram os únicos que revelavam capacidade para falar e ouvir com acerto. Esta variante retira a Anacarsis a fama de ser um entusiasta da cultura grega. No entanto, a preferência pela descrição e laconismo dos espartanos viu nele uma aura de bom selvagem, habilitado para criticar a opulência da civilização. A imagem de sábio austero será aproveitada em particular pela escola cínica, que fará dele um símbolo do despojamento e um paladino das suas ideias filosóficas. Ao colocá-lo no simpósio promovido por Periandro, Plutarco encontrava-se na linha do influxo tradicional. No entanto, a figura deste sábio bárbaro ia também ao encontro do objetivo de tornar o banquete um espaço aberto à autoridade como tal. Além da aristocracia grega maioritária, estava igualmente representada a sofisticação egípcia, através de Miloxeno, enviado de Amasis, e o nomadismo dos bárbaros do norte, no caso de Anacarsis. A esta diversidade vinham juntar-se ainda as marcas da sensibilidade feminina, Cleobulina, e de uma sabedoria mais popular, Esopo, sobre a qual falaremos de seguida. Sexto e última parte dessa introdução. Uma sabedoria alternativa do banquete dos sete sábios. Ao refletirmos sobre o papel do simpósio na literatura grega, chamávamos a atenção para o fato de o banquete ser, essencialmente, uma atividade conotada com o mundo masculino. Contudo, no coinúnio, imaginado por Plutarco, estão presentes duas figuras femininas, Cleobulina e Melissa, esposa de Periandro. São ambas personagens mudas e ausentam-se antes do final do banquete, permitindo assim que a conversa evolua para os tópicos mais densos. Contudo, se a mulher do tirano acaba por ser apenas um adorno, a pessoa de Cleobulina, Eumetis, obriga a maior ponderação e tem, por isso, dividido os estudiosos. Em primeiro lugar, a presença de mulheres poderia ser vista apenas como um sinal da época de Plutarco, onde a influência de outras culturas faria com que a inclusão de mulheres sérias no simpósio fosse considerada uma escolha normal. Esta explicação simples revela-se oportuna, se bem que enfrente o óbvio de, nas questões canuiais, não se registrarem partícipes femininos. Por outro lado, nas leis, Platão registra que as mulheres podem juntar-se em refeições públicas, mas não está a referir-se a banquetes mistos, o que invalida, naturalmente, a sua participação nos simpósios usuais. Verificados estes
condicionalismos, a opção de Plutarco de fazer entrar a figura de Cleobulina, ainda muito jovem, deve explicar-se talvez por outra via. Antes de mais, como novidade relativa e como forma de acrescentar ao ambiente algumas cenas quase domésticas, como é o fato de, logo à chegada da casa de Periandro, nos apresentar Cleobulina a tratar dos cabelos desgrenhados de Anacársis, de alguma forma parece dizer que o aspecto agreste do bárbaro estaria a ser modelado pela delicadeza de mãos gregas. De resto, as palavras de Tales, que cumprimenta a jovem com familiaridade, acentuam precisamente essa impressão, se bem que com a ideia de que eram mútuas as vantagens daquela relação próxima com o bárbaro. A influência benéfica de Cleobulina projeta-se ainda sobre o pai, ajudando a dulcificar-lhe o caráter e a tornar o seu governo mais próximo do povo, chamado Demoticotérios. Desta forma, atenua-lhe o traço negativo de ser tirano de línguas. Por último, Cleobulina contribuiu também para transformar o espaço do banquete numa cosmópolis dos vários tipos de sapiência. Ela representaria, assim, uma sabedoria mais simples, permeada de instituição política e de humanidade, conforme se depende das palavras que Tales profere a respeito dela. Para este mundo de sabedoria alternativa, contribui ainda grandemente a figura de Esopo. Tal como Cleobulina, vários aspectos da sua vida têm como pano de fundo a lenda dos sete sábios, sem que nunca tenha sido considerado um deles. A sua presença no simpósio deve-se, do ponto de vista da narrativa, ao fato de estar ao serviço de Creso, que o enviou, que era a corte de Periandro, que era o oráculo de Delfos. Este pormenor lança, de certa forma, alguma sombra sobre o desfecho de sua participação, já que, segundo os dados da lenda, Esopo sofreria uma morte violenta em Delfos, por haver desrespeitado os sacerdotes do oráculo e os habitantes da região, acusando-os de simples parasitismo. Com esta nota discreta, Plutarco parece acenar a polêmica latente com o círculo dos sapientes, dada a estreita ligação desses últimos com a moralidade délfica. De resto, o fato de ser emissário de Creso serve de contraponto ao relativo desprezo que Solon manifestara em relação ao monarca Lídio, e que encontra eco também na biografia do estadista. No Coniúnio, Esopo encontra-se sentado num escabelo, junto do poeta ateniense, que está reclinado a um plano superior. Cruzam-se assim as identidades do aristocrata e do antigo escravo, no mesmo espaço, mas separados por uma sensibilidade e estatuto diferentes. A integração de Esopo dentro do grupo não chega, portanto, a ser total, se bem que não redunde nunca em intenção aberta. O fabulista fala diversas vezes ao longo do simpósio, e em duas delas toma o partido quer de Cleobulina, quer de Periandro. No primeiro caso, defende a jovem quando ela se abstivera de responder, por timidez, as palavras do médico Cleodoro, que lhe criticava a futilidade dos enigmas. A intervenção de Esopo é significativa, na medida em que, ao colocar-se ao lado de Cleobulina, está também a defender a mesma sabedoria popular que ele próprio representa. No segundo, sai em auxílio de Periandro, que as tiradas anteriores dos sábios haviam, de alguma forma, isolado, já que exprimiam ideias contrárias à tirania. Na sua argumentação, Esopo entra novamente em discussão com Solon, que se diverte com as palavras do antigo escravo, não o levando muito a sério. Contudo, esta intervenção ajuda a reforçar o caráter de Esopo, enquanto representante das massas populares, que tiveram, de resto, um papel importante na instalação de tiranias, cujo governo assumia geralmente um cariz anti-aristocrático, protegendo, em consequência, as classes inferiores, que constituiu a sua base de apoio. Desta breve análise feita ao opúsculo de Plutarco, resulta assim que, embora o banquete dos sete sábios seja,
tal como a maioria dos episódios ligados à existência dos Sete Sábios, uma realidade histórica, partilha este material do tipo lendário preocupações éticas que justificam a sua apreciação como uma das mais curiosas expressões do caráter fundacional da cultura clássica. Foi esse, de resto, o princípio desenvolvido pelas diferentes abordagens que, ao longo dos tempos, enriquecem com novos contributos o longo e animado percurso da literatura gnômica. Ao recuperar e reescrever todo um legado civilizacional, de forma a colocá-lo ao serviço dos interesses formativos de cada época, a tradição dos Sete Sábios assume o estatuto de paradigma e torna-se, desta forma, um veículo privilegiado de paideia. Assinado Delfim F. Leão. Fim da introdução.